Olá, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Panda, sou aluno 001 da Universidade Libertária e essa talvez é a terceira vez que eu estou gravando um review desse livro aqui. Um deles foi para o grupo Telegram, outro deles foi para o YouTube e esse aqui também está indo para o YouTube, se Deus quiser. Até agora, eu tenho que admitir, essa foi a maior obra que eu já li. Entre as obras que eu li aqui na Universidade Libertária, né? E eu diria que é a melhor obra que eu já li de não ficção, né? O Chesterton, ele tem uma prosa incrível, incrível mesmo. Ele é o melhor exemplo de frasista que eu já vi. E me surpreende a forma como ele consegue cativar você, como ele conseguiu me cativar, ao menos, né? A continuar lendo, mesmo sem usar algumas técnicas de escrita, copywriting, coisas do tipo, né? Existem técnicas para isso, eu estudei várias delas, e aqui, tipo, tem várias vezes que eu não vejo técnica, mas o assunto é tão interessante, o parágrafo todo é tão interessante que você simplesmente quer continuar lendo, simplesmente você quer continuar, sabe? Vamos falar então das ideias do livro, né? Já falei da escrita, que é maravilhosa, ótima mesmo, assim, do início ao fim é terrível de tão boa que é. Vamos falar do conteúdo do livro. A ortodoxia, né? O próprio Chesterton fala aqui no prefácio, né? Eu vou ler rapidinho aqui, só um pedacinho, né? Este livro deve acompanhar Hereges, acrescentando um lado positivo à tendência negativa do livro anterior. Eu não li o Hereges ainda. Eu quero ler o Hereges. Eu quero ler o Hereges e reler a Ortodoxia. E se for uma trilogia, né, se tiver mais um livro, né, seguindo esse pensamento aqui, eu quero ler o próximo também. Como é que eu vou dizer? Uma das ideias que o Chesterton aborda nesse livro, que é muito interessante, é a da loucura. Ele começa com essa ideia, né? E ele define muito bem o homem louco, o lunático, né? Com dois comportamentos padrões. Ele não chega a falar que é excludente, né? Que ou é um ou outro. E eu diria que pode ser uma mistura dos dois, dependendo da situação, dependendo do momento mesmo, né? Pode ser de uma hora para outra ele mudar completamente esse comportamento, né? Desse extremo para esse extremo. Mas são dois comportamentos extremos, né? O primeiro deles seria a negação de todo o conhecimento que não advém dos sentidos dele. E o segundo é a negação de todos os conhecimentos que advêm dos sentidos dele, né? Nas próprias palavras do Chesterton, seria, se eu me lembro bem, ele diz que o homem louco é aquele que ou nega tudo aquilo que ele vê, ou ele nega tudo aquilo que ele não vê, né? Então, ou é tipo, eu tenho que ver para crer, ou se eu vi é mentira, sabe? Se eu fui capaz de ver, é mentira, é uma ilusão, né? É interessante porque essas duas categorias de louco, essas duas naturezas do louco, né? Elas englobam muita gente, assim. E quando eu digo muita gente, é muita gente na filosofia também. Na filosofia, nas ciências, uma pancada de gente aí. Muitas dessas pessoas recebem aplausos e são veneradas e para os testes são completamente loucos. E eu vou te falar, ele está me convencendo. Na primeira leitura, eu acho que ele conseguiu me convencer de quem são loucos mesmo. Né? Eu acho que na segunda leitura eu vou ficar ainda mais convencido, né? E ele também fala dos loucos no sentido de... Ele faz uma metáfora para isso, né? Que é o do círculo, né? Ele fala que o raciocínio do louco, o louco ele sempre tem um raciocínio muito perfeito, sabe? Ele é congruente do início ao fim, sabe? Tipo, o início justifica o fim justifica o início, e o meio todo se justifica. É uma corrente infinita que se justifica, né? Um elo no outro. O elo de trás justifica o da frente, o de trás é justificado pelo que está atrás, tem justificâncias. Só que essa corrente que não permite sair dela. É um círculo infinito e você fica nele, preso,
para sempre. Você fica preso nele. Você não consegue, tipo, descobrir outras coisas, né? Ele fala, tipo, que pro louco, um atributo essencial não é a irracionalidade, mas a extrema e, diria até que insaudavelmente rigorosa racionalidade. É tentar racionalizar tudo, encontrar razão em tudo, encontrar motivos em tudo. É não aceitar o mistério como base, como crença base de um sistema de conhecimento, né? Ele diz que o homem comum, ele, assim, tem coisas que ele olha e fala, tá, é isso, sabe? Tipo, eu não sei como que isso funciona, mas, sei lá, deve ser alguma coisa, assim. Alguém diz pra ele que foi um Deus que fez, ele fala, tá bom, esse tá chovendo porque foi o Deus da chuva. E a partir daí ele consegue estruturar vários conhecimentos. Pode ser que alguns deles sejam falsos, justamente porque esse conhecimento prévio, né, de foi o Deus da chuva, ou não sei o que foi, dane-se, né? Só chove, simplesmente chove. Podem estar errados, né? Por falta de conhecimento de causa, dessa causa anterior, mas ainda assim, tipo, é algo saudável, sabe? Quando se tenta encontrar a razão de tudo e se encaixa tudo perfeitamente e fazer um raciocínio completo acerca de tudo que existe, acaba que você fica louco, né? Ele fala que... achei até interessante que ele fala que quem enlouquece não são os artistas, os poetas, mas os enxadristas. São aqueles caras que são fissurados em... Ele até usa essa expressão para falar do Poe, do Edgar Allan Poe, né? São aqueles caras que são fissurados tipo, em mapas cartesianos, saca? Tipo, não que qualquer tipo, professor de matemática seja louco, nada disso. Mas simplesmente que essa fissura em coisas que façam sentido claro, explícito, tem que estar tudo muito, tipo, muito às claras, muito, assim, sabe? É aquela pessoa que ela é totalmente contra a fé. Fé no sentido geral mesmo, sabe? Fé no sentido de acreditar em algo cujo qual não se tem certeza se é verdade. Você não sabe muito bem, tipo, se, não sei, o seu cônjuge vai te trair. Mas você tem fé de que ele vai ser fiel. A menos que você seja maluco, né? Um louco, para os testes, seria alguém que encontraria inúmeras razões para acreditar que vai ser traído, indubitavelmente será traído, ou alguém que encontra razões para acreditar que indubitavelmente não será traído. Um bom exemplo disso na literatura seria o protagonista do Dom Casmurro, né? Do Machado de Assis, que tem uma fissura absurda em ser corno. E nem sequer se sabe se ele é corno, né? Aquele mistério, né, da cônjuge dele que morreu e não sabe se ela traiu ele com o melhor amigo dele e tal, mas ele tá fissurado em dizer que sim. E ele tem inúmeras razões, assim, tipo, ele chega, se não me engano, chega até a mentir, né? Quem leu já me contou que ele chega até a mentir, falar coisas que parecem muito mentiras mesmo, só pra, tipo, encaixar nesse elo de racionalidade, né? Se não me engano, o nome dele é Bentinho, né? O Bentinho, se for o nome dele, cara, seria o exemplo perfeito, né? De tudo que eu já ouvi sobre Dom Casmurro, não cheguei a ler, não li Dom Casmurro, mas se tudo que eu ouvi estiver certo, ele é um exemplo perfeito do louco, né? Ele não acredita no que ele vê e ele não acredita naquilo que ele não vê também ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Simultaneamente ele faz as duas coisas. Então seria um ótimo exemplo de louco, de lunático, né? Outra coisa que ele fala bastante sobre não bastante, na verdade fala pouco, são 2 capítulos só, dos 8, né? O que proporcionalmente seria bastante pro livro, mas assim, eu não senti que foi tanto assim, mas foi o suficiente, O Chesterton fala muito com poucas palavras, né? Então ele falou bastante no sentido de falar, tipo, coisa pra cacete, falar bem, sabe? Falar coisas relevantes e falar bem elas, né? Escrever bem. Ele fala sobre como pode dizer? Sobre literatura, né? Eu não esperava que esse livro fosse falar sobre literatura, eu não esperava mesmo, né? São 2 capítulos dedicados a isso. Um deles é A Ética do País das Fadas, né? Onde ele confessa uma grande admiração pelos contos de fadas tradicionais,
né? Cinderela, Bela Adormecida, sei lá, tipo, Bela e a Fera, sabe? Todos esses contos de fadas clássicos, né? Clássicos, eu diria que seriam os clássicos ingleses, né? Ou europeus, até porque ele era inglês, né? Um clássico brasileiro, com certeza, não estaria no repertório dele. E é interessante que ele fala assim, tipo, que ele fala que muita gente tenta copiar esses clássicos e não entende uma regra muito básica em todos eles, né? Que é o si. Aí você pensa, como assim? Como assim si? Esse si que ele fala é um si para magia, né? Ele dá um exemplo aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar a tempo e não pode ficar gastando a bateria da câmera, nem a memória, né? Eu acho que eu não vou conseguir achar aqui não. Embora o livro você... Aqui achei, cara, achei página 69. Achei aqui, ó. Vou até ler esse trechinho aqui, ó. Qualquer um que simplesmente leia os contos de fadas dos Grimm ou as belas coleções do Sir Andrew Lang pode descobri-lo. Alguma coisa, né? Aqui, ó. Entra em cena o segundo grande princípio da filosofia das fadas, né? Aí depois ele fala isso, né? Que pode descobrir. Tolstói falava da grande virtude de um si, e na ética dos elfos toda virtude reside em um si. O traço característico do encanto de uma fada sempre segue esta forma. Você pode viver em um palácio de ouro e safiras, se, somente se, não disser a palavra vaca. Ou você pode ser feliz para sempre com a filha do rei, se não lhe mostrar uma cebola. A visão está sempre pelo fio de um veto. Todas as coisas colossais e excitantes dependem de uma coisa pequena que é subtraída. Todas as coisas selvagens e rodopiantes que são livres dependem de uma única coisa que é proibida. O senhor W.B. Yeats, em sua poesia élfica exótica e penetrante, descreve os elfos como anarquistas. Eles mergulham uma anarquia inocente, montando os corcéis do ar. Aí ele pega um trecho aqui, né? Um trechinho da obra do cara, né? Cavalgue a crista da caótica onda, e dance sobre as montanhas como uma chama. É terrível dizer que o Sr. W.B. Yeats não compreende o País das Fadas. Mas é o que afirmo. Ele é um irlandês irônico, cheio de reações intelectuais. Não é estúpido o suficiente para compreender o País das Fadas. As fadas preferem os caipiras como eu. Aqueles que ficam boquiabertos, sorriem e fazem o que lhes é ordenado. O Sr. Yeats vê na Terra dos Elfos todas as justas insurreições da sua própria raça. É interessante esse trecho aqui, porque ele não fica, tipo, tomando muito tempo. Ele te trata como se você fosse inteligente o suficiente para entender isso aqui, né? Eu confesso que eu tive que ler mais de uma vez esse pequeno trechinho aqui, né? O cavalgue a crista da caótica onda, e dance sobre as montanhas como uma chama, né? Até eu entender que faltava um si, né? Que seria algo como cavalgue a crista da caótica onda, e dance sobre as montanhas como uma chama, se, e somente se, você não fizer tal coisa, né? Ou você fizer tal coisa, né? No caso aqui ele dá exemplos de se não, né? Tipo, não fazer, né? Tipo, se não disser a palavra vaca, se não mostrar uma cebola, algo que é proibido, né? Mas você também pode interpretar, tipo assim, algo como, tipo, sei lá, Cinderela. Se você, tipo, voltar até a meia-noite, você pode dançar no baile de boa e seu disfarce não vai acabar. Se você ficar até depois da meia-noite, o seu disfarce vai se desfazer, a carruagem mágica vai desfazer e você vai se ferrar, né? Então é proibido ficar até depois da meia-noite no baile com o príncipe, né? E eu achei interessante porque esse Cine realmente ele dá um aspecto bem interessante pra cacete pra história, né? E é uma coisa que eu não percebi em muitas histórias, saca? Tem um exemplo que eu já citei algumas vezes, não sei se nos vídeos aqui da casa, mas quando eu tava na outra casa ali, né? Quando eu ainda sou vizinho do Meurinho, mas quando eu era um vizinho no mesmo terreno que o meu amigo Meurinho, eu lembro de gravar um vídeo com ele sobre esse livro aqui, ó, sobre o Caçador de Apóstolos, do Leonardo Caldela, né? Que eu terminei de ler aqui. Eu comprei quando eu morava em Niterói ainda. E eu fiz uma análise do livro e tal, né? E eu não sabia o que estava faltando. Tipo, tinha muita magia. Não tem muita, tem um pouco de magia no livro. E ela é interessante, mas ela... Assim... Saca? Tipo...
não deu um aspecto mágico mesmo. Uma outra trilogia, que foi com a qual eu comparei esse livro aí, né? Eu comparei livro a livro, né? O primeiro, pelo menos, que eu sei, foi uma trilogia que eu não tenho aqui física. Eu ouvi toda ela em audiodrama, né? Em tudo em inglês mesmo, assim, eu ouvi. Que é a do Mistborn, né? A trilogia Mistborn, a primeira das 3 trilogias, né? Tem 2 por enquanto, mas vai ter uma terceira, se o autor não acabar morrendo, né? Ou não fazer até morrer. Mas eu confio nele que vai fazer. O Sanderson, ele é dedicado pra cacete, então assim, fazer ele vai. Mas a primeira trilogia toda, né? Que tem o que é dito, né? Os americanos, booktubers, vêm falando que é o melhor sistema mágico que tem, né? Que é o do Mistborn. O melhor sistema mágico, toda a fantasia. Nossa, eu fiquei tipo, pô, eu fui ver, né? E assim, como eu não conheço tantos livros de fantasia assim, pra mim ficou realmente melhor, assim, maravilhoso, né? Eu conheço o sistema do Nome do Vento, né? O sistema dos nomes e da simpatia. O da simpatia ainda não entendi muito bem, embora ele pareça muito ter um cunho científico, porque esse livro é em francês, só teve muita coisa que me passou assim, passou batido, né? Embora eu tenha entendido a grande maior parte do livro. E o de nomes eu acho muito interessante, mas ele é um soft magic, né? Ele é rapidinho, né? Tipo, ele é muito mais mistério. É feito para você não entender ele muito bem, como ele funciona. Ele é feito para isso. Soft Magic System é isso, né? E no Mistborn tem uma coisa interessante, porque a magia dele é basicamente telecinese com metais, coisa tipo Magneto. Só que tem cheio de limitações, assim, tem uma pancada de limitações. Uma pancada de limitações, não no sentido assim, tipo, muito até ficar chato. Na verdade são poucas limitações, mas que são muito frequentes. São limitações muito presentes, né? O indivíduo tem que ter inserido alguns metais, ele tem tipo uma munição desses metais que no estômago tem que queimar eles no estômago, né? Tipo, como se estivesse digerindo, né? Mas o que, tipo... É que tem cada coisinha, assim, pra cada magia, cada magia, cada metal específico, um monte de coisa, cada metalzinho, cada coisinha. O da telecinese, no caso, né? Você, tipo, tem que usar um pra fazer o metal vir pra você e o outro pra fazer o metal se afastar, só que é a partir de você, né? Então puxa e empurra. Você tipo, pode jogar a moeda no chão e empurrar ela pra baixo, mas, tipo, como o chão é mais rígido, você tem mais densidade que você vai pra cima, você é empurrado no sentido contrário, né? E se tu tentar puxar alguma coisa mais pesada que você é puxado junto. E ele constrói 1 milhão de coisas com isso e tem vários se aí, tipo, muito menos explícitos e muito menos, como pode dizer, tipo, muito menos maravilhosos que os dos contos clássicos, né, do tipo Cinderela, Bela e a Fera, coisa do tipo, né? Muito mais complicados, né, por assim dizer. Mas tem muito tem muitas condições, tem muitas limitações, né? E o que eu vejo em outras histórias de fantasia é o contrário, é quase que nenhuma limitação. O máximo é tipo, o meu nariz sangra. Tudo bem, a morte é algo muito importante, mas se você não se importa com aquele personagem, se nunca parece que, tipo, que ele tá a ponto de morrer mesmo para usar aquilo, se não é como se a cada vez que ele usasse o poder mágico dele, tipo, consumisse mais ainda, tipo, ficasse muito velho, ou, tipo assim, se for sempre, tipo, eu sinto uma dorzinha e acabou e fica tudo bem depois, pô, não parece ser, tá ligado? Você vê o cara apodrecendo, tipo, ele quase se ferrando, vai ficando cada vez mais significativo cada vez que ele usa, né? As primeiras vezes e as últimas vão ficando muito significativas só por causa disso, porque realmente fica cada vez pior. Como se fosse um câncer que ele cresce quase que de forma duplicada em relação ao anterior a cada vez que você usa esse privilégio, né? Essa magia, né? Aí eu até entendo. Mas quando é tipo, eu sinto uma dor no braço, eu sinto uma dorzinha, mas depois fica tudo bem. Pelo amor de Deus. Aí é muito fácil, né, cara? É a mesma coisa que dizer que é só botar munição, né? Mas enfim. E essa foi uma grande sacada. A grande sacada dele, assim, né? Tipo, não vou dizer que é minha, né? Tipo, foi uma ideia que eu me inspirei nesse pequeno trecho aqui, sabe? Essa pequena parte da página 69. Outra coisa interessante que ele fala, que eu acho que essa vai ser a última coisa que eu vou falar, é sobre a virtude do cristianismo em relação a outras filosofias, né? Então ele surra o niilismo, ele surra o estoicismo, surra o budismo, o taoísmo, e mais alguns ismos, o calvinismo também, o arianismo também. Ele dá uma surra em muita gente. Ele distribui porrada mesmo, verbal mesmo, né? Sem palavrões. Sempre de um jeito meio
gentleman inglês, né? Mas é um gentleman bruto, né? Quanto ao calvinismo e o arianismo não sendo a parada do Hitler, não é do Hitler não, tá? De raça ariana não. Se eu não me engano, o nome é arianismo, tá? Eu posso estar muito errado. Mas arianismo, não sei do que ele está falando, parece mais o deísmo. Pelas minhas últimas leituras do Carpo, né, desse volume que eu tô lendo aqui, que tô quase terminando, quase acabando, né? O 5º volume da História da Literatura Ocidental, é o deísmo, né? Que seria tipo, basicamente, Deus criou todo o universo com leis muito assim tal, e ele não faz mais nada. Não existem milagres, só existe o milagre da existência, ele criou as primeiras coisas, deu um empurrãozinho e pronto, as coisas estão indo e vai, e Deus não faz mais nada, né? Ele diz que isso seria uma limitação da liberdade de Deus. E tem o calvinismo, né? Que segundo Chesterton é o contrário, Deus está fazendo tudo minuciosamente. E ele vai dizer que o calvinismo, que a consequência lógica do calvinismo é dizer que só Deus tem liberdade, né? Ele diz que a ortodoxia cristã assume que Deus tem liberdade para fazer milagres, para interferir naquilo que ele criou perfeitamente, e que os homens também têm livre-arbítrio, né? Que Deus não interfere em tudo o que está acontecendo, né? E, assim, eu não sou cristão, sabe? Mas me parece um ponto de vista mais de boa, assim, bem mais... Sabe, eu não vejo por que, tipo, negar a liberdade do ser supremo, nem a liberdade de quem ele criou. Ainda mais quando se supõe que se possa escolher a Deus. Escolher seguir a Deus ou não. É estranho falar em escolha sem assumir liberdade, sem assumir livre-arbítrio, né? É realmente estranho. Então a posição dele parece muito razoável. Razoável esse tipo de... Você não precisa nem ser cristão para acreditar que é isso mesmo, sabe? Não precisa nem ser cristão, não. Mas, enfim. Ele vai falar que o lenismo é uma filosofia covarde. Muito covarde. Eu não lembro muito bem o porquê. Mas ele vai falar que isso é o que ele fala. Não lembro porque eu teria que reler o livro. Já faz uns 2 meses que eu li, né? Embora eu lembre de bastante coisa. Ele vai falar que o budismo... Aquele negócio do círculo, que eu falei uns minutos atrás, né? Falei mais cedo no vídeo. Tem um círculo budista mesmo, assim, tipo, o círculo infinito do budismo, né? Do ciclo vital, assim, do universo, da ordem das coisas, né? A ordem circular das coisas, né? Todo aquele do karma, da reencarnação, aquela coisa toda, né? É literalmente aquilo, sabe? Ele consegue conectar o budismo com aquela loucura do início, assim, muito bem. O estoicismo, ele fala que o estoicismo é covarde também, como o niilismo, né? Ele fala que o estoico e o budista, eles, pela meditação, embora cada um tenha a sua meditação diferente, do budismo é basicamente, tipo, se conectar com o mundo, é o vazio, né? Se esvaziar por dentro, esvaziar completamente, ativar os chakras ou algo do tipo. É se conectar com se tornar um com a existência, né? É quase que uma ponte provisória para o nirvana. E o do estoicista seria mais o do estoico, né? Seria algo mais como, tipo, sei lá, encaixar tudo intelectualmente, assim, tipo, tudo bom, sabe? Tipo, é mais algo racional por trás, né? Tipo, sabe, na minha mente impenetrável, eu sou, tipo, muito alfa, sigma. Uma parada assim, né? E só que ele encaixa os dois, bota os dois no mesmo saco e fala, tipo, que isso é um escapismo da vida real. É um escapismo não só das coisas ruins, né? Porque ele realmente assume que isso funciona, né? Que permite ser um ser humano a escapar das coisas ruins, mas ele diz que isso também faz a pessoa escapar das coisas boas, né? Acho que a pessoa escapa por nada. Ela por nada absoluto, nada mesmo, né? E ele fala que isso é covardia frente à vida, face à vida. Isso é covardia para com as coisas boas que Deus nos deu, né? Que o Deus cristão, que ele acredita que o Deus cristão deu. Eu falei Deus nos deu porque fica mais fácil, né? Ele fala, tipo, que ele fala, é muito interessante, ele fala que até o símbolo do cristianismo, que é a cruz, né? Ela é quase nas palavras dele, um paradoxo, né? Ela não tem algo circular, assim, ela vai para todas as direções, né? E é tipo a de baixo, é maior que todas as outras 3 e tal. A cruz cristã é um símbolo da paz e, na verdade, é um instrumento de tortura, né? Então, tipo, transformou um instrumento de tortura terrível
dos inimigos de Jesus, que eram os romanos, né, e dos judeus, transformou isso tudo no símbolo dele. Agora a cruz pertence a Jesus e significa paz e salvação. Né? É doideira, tipo, caralho, é muito irônico. Né? Esse sentido não faz sentido nenhum. Nenhum sentido, né? E mesmo assim funciona muito bem. Ele fala que a cruz ela não é um círculo perfeito, algo do tipo, e ela se expande para todos os lados. Ela engloba tudo que existe, porque ela aponta em todas as direções. Como a rosa dos 4 cantos, né? Que é aquela rosa do mapa, sabe? Aquele norte, sul, leste, oeste. Né? E ele realmente faz parecer com que o cristianismo, a ortodoxia cristã, é a coisa mais foda do mundo. E eu não falo isso de maneira irônica, não, tá? Não tem nenhum sarcasmo que eu tô falando, não. Realmente, tipo assim, cara, tipo, eu não sou cristão ainda, e isso não é uma promessa, mas é porque, assim, todos os caras que eu vi que são realmente cristãos, foda, o Chesterton, o Agostinho, todo cara que eu tô vendo que é um cristão super pica, super incrível, eles não tiveram pressa em ser cristãos, sabe? Ou eles criaram, não sei, numa família cristã, e estudaram bastante, viveram bastante coisa, e eles têm, tipo, muitas justificativas para serem cristãos, sabe? Embora seja uma escolha, eles têm muitas justificativas, né? Então, não tenho pressa nenhuma não, sabe? Eu vou estudando, não exatamente cristianismo e teologia, mas eu vou estudando as paradas e me deparando com o cristianismo e tal, e conforme vai me parecendo cada vez mais verdadeiro, cada vez mais razoável, cada vez mais cabível na minha vida, né? Pode ser que eu vença, né? Mas assim, qualquer outra coisa que não o cristianismo, porra, vai ter que se esforçar muito pra me convencer agora, porque o Chester ele derrubou muita coisa pra mim. Assim, ele derrubou muita coisa mesmo, assim, chega a ser difícil levar qualquer outra coisa a sério, né? É realmente mesmo. Até porque as coisas que ele fala do budismo, eu já ouvi a Monja Coen falar. Monja Coen, pra quem não sabe, é uma monja contemporânea, brasileira, né? Ela faz muito sucesso aí, faz vários livros de autoajuda aí, com o Saco Pondé, com os outros 3 filósofos contemporâneos, né? Professores de faculdade, o Leandro Carnal, que não é historiador, né? Mas fala bastante de filosofia, o Leandro Carnal, o outro gordinho lá, esqueci o nome dele, o outro cara lá que fala de um jeito meio extravagante, assim, eu esqueci o nome dele, acho que é Clóvis. Professor Clóvis de Barros Filho, alguma coisa assim, Clóvis, acho que é Clóvis o nome dele. Enfim, ela faz vários vídeos de autoajuda com eles e tal, né? E tudo que ele falou aqui sobre budismo, eu já ouvi dela. Dela e de outros vídeos que eu vi sobre budismo, sobre pessoas que defendem o budismo defendendo o budismo. E taoísmo, coisa do tipo, né? E as coisas que eu ouvi sobre niilismo, ele fala um pouco do niilismo, mas ele fala também, né? Eu ouvi. O que ele fala dos calvinistas, eu ouvi dos calvinistas. Dos arianistas, eu ouvi dos deístas, né? Que parece muito a mesma doutrina. Dos estoicistas, né? Não sei se existe alguém que ainda é estoico, hoje em dia estoico no sentido, sabe, do sentido clássico mesmo, né? Não sei se tem um neo-estoicismo, algo do tipo. Mas eu ouvi, sabe, tipo, pelo que eu li dos estoicos ali, assim, sabe, do Marco Aurélio, do Sêneca, parece ser isso mesmo, sabe? Só que ele deu uma visão razoável de um caipira, né? Como ele mesmo se diz caipira, né? De um caipira sobre isso. E eu achei do caralho. Eu falei, cara, realmente, esses caras... Eu não tinha percebido, sabe? O jeito deles falar é muito bonitinho, muito legal e tal. Mas eles parecem um bando de frouxos, cara. Eles parecem um bando de covardes. Assim, na verdade, um bando de idiota maluco. Um bando de pretencioso que acha que descobriu o grande mistério do universo. Né? Realmente é o que parece. Né? Não vou dizer com toda certeza, porque eu imagino que o Chesterton tenha dado uma estudada neles para conseguir falar com propriedade disso. Né? Esse aqui é um insider, para ele conseguir falar com toda a propriedade. Né? Mas, enfim. E a última coisa que eu ia falar mesmo, né, ainda sobre o cristianismo, é que ele dá uma visão extremista do cristianismo, mas um extremismo muito interessante. Né? Ele fala que o extremismo cristão, ele não tende para um lado só. E, ao mesmo tempo, ele rejeita o equilíbrio budista, o estoico. Né? O equilíbrio que, nas palavras do Chesterton, mata as capacidades extremas de ambas as qualidades. Né? Então, o exemplo que ele dá de pacifismo e belicismo. Né? Belicismo, violência com armas. Né?
Ele fala assim que para proteger os lares cristãos, foi-se necessário interromper o avanço muçulmano que estava tendo sobre os territórios cristãos. E os muçulmanos não estavam muito afim, sabe, tipo, de conversar, né? Eles não estavam muito afim, não. E acabou que se precisou de muita violência, sim, uma violência absurda, tá ligado? Uma violência em nome da cristandade. Só que onde os territórios eram cristãos já, você não podia tratar as coisas com violência. Você precisava de paz, precisava de relativa paz, tanto para poder manter quem faz violência e defende essas pessoas vivo, quanto para manter essas próprias pessoas ali mesmo vivas, né? Então ele fala que o paladino cristão, com toda a sua violência exacerbada, e o monge cristão, com toda a sua passividade, não passividade, mas o seu passicismo, o seu pacifismo ativo, né? A sua constante pacificação, e não no sentido belicoso de forma alguma, são dois extremos completamente opostos, mas que dentro de aliados a um ideal específico, eles conseguem, tipo, se complementar, sabe? Ele fala que o escudo da cristandade, ele faz essa metáfora, né? O escudo da cristandade, ele não é tipo um escudo cinza, uma mistura de branco e preto, assim, tudo misturado, meio, tipo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou o que seria o cinza mesmo, né? Que é a mistura perfeita do branco e preto. Mas sim, tipo, um lado branco e um lado preto. Um lado perfeitamente branco, perfeitamente, e o outro perfeitamente preto, né? E eu achei muito interessante isso. Então ele fala de Jesus Cristo como uma figura mais impotente, uma figura mais impositiva, né? Não imperial no sentido de dominar as pessoas, mas de conquistá-las, né? Tipo, ele fala assim que Jesus não pediu educadamente para Lázaro se levantar. Ele disse, levanta-te. Ele ordenou, e Lázaro levantou da tumba, né? Ele não pediu para o mar se acalmar. Ele disse, silêncio. E o mar parou, a tempestade parou, né? Ele não fala, Pedro, por favorzinho, Pedro, por gentileza, por obséquio, venha comigo, Pedro. Ele fala, Pedro, venha comigo. Farei de ti um pescador de homens. Ele, sim, fala de tudo muito positivo, né? Ele até tem a parte aqui que, se por sorte eu devo achar, mas eu acho que não vai achar não, que ele fala que Jesus, ele, por vezes, falava como um Deus irado. Ele falou que Cristo, por vezes, falava como um Deus irado, mas sempre como um Deus. E isso mudou muito a minha visão sobre Jesus Cristo, sabe? Eu vi um filme, acho que 2014 ou 2012, acho que era Filho de Deus, né? Eu acho que esse foi o único filme sobre Jesus que eu já vi, assim, sobre Jesus, não o único em que Jesus aparece. E eu fui ver, Jesus parecia realmente, tipo, ele parecia que estava com muito medo, sabe? Ele parecia que estava, tipo, não sei, parecia sempre meio preocupado, meio, assim, meio pra baixo, meio tipo, nossa, sabe? Tipo, sei lá, parecia estranho, sabe? Um ar meio, mais ou menos hippie, mas sem alegria, sabe? Tipo, sem muita alegria, sabe? E aqui ele faz Jesus como um cara mais sério, mais, tipo, forte, assim, mais imponente, tá ligado? Tipo, não alguém violento, né? Mas alguém, tipo, mais de liderança mesmo, alguém que você seguiria, você fala, caralho, esse cara, tipo, esse cara esse cara é o líder, né? Esse cara é o nosso mestre, né? O nosso líder. E eu achei muito interessante. O final desse livro é muito bom demais. Assim, se eu ler pra vocês aqui não vai fazer sentido, né? Só vai fazer sentido lendo o último capítulo e, cara, assim, eu acho que é uma obra que é feita para ler do início ao fim, né? Do início ao fim, talvez num dia só, não é esforço nenhum ler essas pouco menos de 200 páginas do início ao fim num dia só. Não precisa ser num dia só, pode ser que seja em 2 dias, né? Mas, assim, ainda assim, né? Ainda assim. E é definitivamente uma obra que eu vou reler. Eu vou querer ler o Hereges primeiro, eu vou querer comprar o Hereges, eu quero comprar o Hereges, ler o Hereges, fazer uma review para vocês e depois reler a Ortodoxia. Eu faria uma review do Hereges e depois de reler a Ortodoxia, eu faria não sei se seria uma review das duas, assim, sabe, de como que um livro é e como que é outro, uma relação entre os dois, né, tipo explicar um pouco mais os dois, assim, né, disso, né, seria como se eu fosse ler uma trilogia de livros, eu ia falar
um de cada e depois da trilogia inteira, uma review da trilogia. Se isso aqui for uma duologia, eu vou fazer uma review da duologia. Se for uma trilogia, eu vou ler os 3, né? Vou ter que reler isso aqui antes de ler o terceiro. E vou fazer uma review da trilogia e um de cada também, né? Mas é isso. É isso. Acredito que eu tenha... Foi tudo que eu tinha para falar. Se você gostou e gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like. Eu acho que não é pra cá, né? É pra cá. Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, fica lá do lado do que você inscrever. Comenta aí o quanto você gostou. Se você não gostou do vídeo, comenta aí o quanto que você gostou. Inventa alguma coisa só pra falar bem, gente. Só pra ajudar. E doação. Passou um mosquito aqui. Doação, né? Se você tem dinheiro, doe todo o seu dinheiro pra gente. Se você não tem dinheiro, encontre dinheiro e doe todo esse dinheiro pra gente. E se você não quiser doar para a universidade, não tem problema, você pode doar para mim diretamente no site da universidade. Você pode ir lá no... Tá lá, Panda, né, Gabriel, de Almeida Holanda, você clica lá e doa diretamente para mim. Eu vou cuidar muito bem do seu dinheiro. Muito bem mesmo. E... Enfim, é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Uma boa noite para vocês. Eu vou tomar uma água e vou deitar, vou terminar de ler o livro do Carpo. Ou eu vou dormir. O que provavelmente vai acontecer no meio da leitura. Né? Não é a primeira vez que eu acordo com o livro do Carpo aberto na minha cara, assim, tipo, me engolindo. Né? Enfim, muito obrigado, gente. Até mais.